Estamos na segunda etapa do estudo bíblico, lendo e conversando um pouquinho sobre o texto de Paulo. Como nós já dissemos, esse estudo da paróquia São Sebastião, está aqui São Sebastião, estou tampando ele, mas é porque não tem jeito, eu quero que vocês leiam aqui para não ficar tão cansativo, e ele vai ter que ter compreensão. Ele estava lá para cima, não dava para ver, eu disse, e ele ficou escondido. Eu vou ver se eu fico um pouco para cá, para não... porque é importante, é o nosso padroeiro, é da nossa paróquia. Tem lá nos grupos do WhatsApp, do Telegram, também a apostila que vocês podem ver, imprimir, passar aqui, pegar. Nós mandamos no Word, mandamos em texto mesmo, e mandamos também em PDF, que alguns não estavam conseguindo abrir. Continuemos, pois, o texto da carta. Nós vimos antes Paulo falando às pessoas de Gálatas, e bravo, porque eles abandonaram o evangelho, e disse anátema a quem estava pregando coisas diferentes. Então é preciso que a gente olhe para, bom, o que diz a CNBB? Qual é a proposta dela? O que diz o plano pastoral diocesano, da Assembleia Diocesana? O que diz nossos bispos? O que diz nosso Papa? Então, aí chega a gente e fala, mas você ainda acredita na CNBB? Né? Terminamos ali. Não, eu acredito em Jesus Cristo, mas a orientação que eles dão tem a promessa do Espírito Santo. É preciso que a gente tenha cuidado, né? Leia, eles são sucessores dos apóstolos e eles têm um diálogo muito grande, tudo que é falado é muito rezado, tem assembleias, manda para nós responder as perguntas. Então é um diálogo muito bonito e a gente precisa conhecer melhor e amar mais a nossa igreja. Seguindo então o texto, porque o vídeo passa numa velocidade tremenda, tem que anotar quantos minutos. Depois, irmãos, asseguro-vos que o evangelho pregado por mim não é conforme critérios humanos, pois não recebi nem compreendi de instância humana. Paulo fala primeiro isso, e depois ele vai dar uma série de provas. Vocês vão ver, nós vamos seguir no texto. Ele vai dizer primeiro que foi Deus que entregou, depois que ele saiu, portanto, confiando naquilo que Deus falou e foi anunciar o evangelho. Depois disso, ele vai dizer outras coisas muito interessantes. Além de ter essa convicção de que foi com Jesus, ele foi lá, ficou 15 dias com Pedro. Depois ele foi e fez uma outra reunião, e aí a gente encerra esse primeiro bloco, né, de Paulo argumentando que ele é apóstolo e que o que ele anuncia é por parte de Deus. O que ele anuncia é real. O que ele anuncia não é desunido. Ele anuncia porque Pedro, Tiago, João deram a mão a ele e a Barnabé e confirmaram que ele podia anunciar desse jeito. E aí agora ele começa essa argumentação provando que ele não está fazendo uma coisa da cabeça dele simplesmente. Da cabeça, é por obra de Deus, é em comunhão com as autoridades, com as colunas da igreja, como ele vai dizer logo a seguir. Certamente ouvistes falar como foi outrora a minha conduta no judaísmo, como que excessos eu perseguia e devastava a igreja de Deus. Essa polêmica com o judaísmo vai aparecer mais no segundo bloco da semana que vem. Então, para não alongar muito, eu vou deixar essa história de circuncisão, judaísmo, lei, para a gente conversar no próximo, porque lá vai dar o que falar e vai dar pano para manga, como diz assim o ditado. E como progredia no judaísmo, mais do que muitos judeus da minha idade, mostrava-me extremamente zeloso com as tradições paternas. Então, o povo judeu é o povo que veio descendentes de Abraão, como eles reivindicam, o povo de Deus, o povo hebreu que saiu do Egito, que veio de Abraão, foi para o Egito, foi escravo, toda a história do Primeiro Testamento e, portanto, envolve uma fé, uma missão, uma eleição, uma cultura, uma tradição, é um conjunto enorme. Então, nós somos de outros povos, como também os Gálatas, e fomos incluídos na salvação de Cristo pela misericórdia. Jesus falou, vão e façam todos os povos meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso. Ainda vamos nós. Paulo é chamado, portanto, a evangelizar os gentios, as pessoas que são de outra cultura, de outros povos. E ele vai evangelizar. Quando, porém, aquele que me separou desde o ventre materno, então aqui ele faz uma menção, assim, né, no pano de fundo de Jeremias, que também usa essa expressão, Isaías também usa, então ele me chamou desde o seu materno por sua graça, né? Agradou revelar-me o seu filho. Então ele faz uma teologia bonita do Pai, que toma iniciativa, e Jesus fala isso o tempo todo. Ninguém vem a mim sem que o Pai conceda. Então Paulo é muito firme, né? Para que eu anunciasse aos pagãos. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para ver os que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, parti para a Arábia e depois voltei para Damasco. Então Paulo era fariseu, era conhecedor da Bíblia, formado, ele era um especialista, era um biblista, portanto um doutor da lei. Ele, antes de se converter, ele, portanto, conhecia, ele perseguia as igrejas, então ele conhecia o que ele perseguia. Ele tinha o conteúdo de Jesus Cristo, tudo que Jesus Cristo falou. Porém, ele não acreditava, não concordava.
o Pai revelou, fez com que Jesus Cristo encontrasse com ele e deu a ele a graça de compreender. Então ele mudou de opinião. E aí o que ele conhecia, ele passou a ler de outra maneira e passou a anunciar como salvação de maneira muito bonita, como estamos vendo. Então é por graça de Deus e não por iniciativa humana. E ele continua agora, vai fazer um encontro com os irmãos e a abertura aos gentios. Essa primeira parte, o finalzinho do capítulo 1, 18 a 20, ele vai dizer assim, a primeira visita que ele fez a Jerusalém. Depois de 3 anos mais tarde, eu fui a Jerusalém para conhecer Cefas e fiquei com ele 15 dias. Não me encontrei com nenhum outro apóstolo, a não ser com Tiago. É importante que ele fale de Tiago, porque Tiago era os preferidos dos opositores dele. O preferido. Tiago era o mais radical de que os cristãos deveriam viver como viviam os judeus. Então, ele vai encontrar com Tiago. Então, por isso que a menção de Tiago para Paulo é estratégica, né? E ele vai escrevendo estas coisas, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Ele foi lá e conviveu com eles, e o que ele anunciava, portanto, era um evangelho dedicado e consistente. Isso. Agora nós vamos passar para o capítulo 2, que é a última parte desse primeiro bloco de conteúdo da carta aos Gálatas.